Valendo. Boa tarde, pessoal. Começamos agora o podcast, o Pod Justi. Justiça no Podcast. É com enorme prazer que estamos aqui no episódio 2, né, com a nossa convidada de honra, nossa professora de Filosofia e Direitos Humanos, Silvana de Napoli. Agradeço, professora. Só para contextualizar, dos próximos não precisa mais, tive essa ideia de trazer esse podcast aqui, que um amigo nosso do primeiro semestre teve uma dúvida sobre STF, e para ajudá-lo, fiquei ali na dúvida, chamei a Raíssa, chamei o Denis, e o que a gente poderia fazer, né, Denis? E tive a ideia do podcast, que não só para ele, mas para todos, né, poderia ajudar. Conversamos com a nossa coordenadora, Daniele, abraço, e ela já abraçou a gente também, e estamos aqui. Vou passar a palavra para nossa amiga Tainá, que acompanha a banca hoje aqui. Muito obrigado por aceitar, muito obrigado por estar aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Tainá, sou uma mulher preta, gorda, retinta. Tenho 2 filhos, trabalho no cartório Tucuruvi há 15 anos. Eu escolhi Direito porque eu quero ajudar outras pessoas. E agradeço muito pelo convite, agradeço muito, estou muito lisonjeada, muito obrigada. Vou passar para o meu amigo Denis. Obrigado, Tainá. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Obrigado por aceitar o convite, a todos que estão nos assistindo. É importante a gente contextualizar que a Tainá ela compõe com muitas outras pessoas do nosso grupo, né? Então, a cada episódio nós vamos ter outras pessoas também compondo e elas vão se apresentando. Eu, Kleber, o Gustavo, nós já nos apresentamos no primeiro episódio. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da gente, vai lá no nosso Instagram para vocês conhecerem um pouquinho da nossa biografia. Nós temos esse apoio da Daniela, eu não vou ficar puxando muita sardinha dela aqui não, né, Clebão? Mas, brincadeiras à parte, ela abraçou tão bem, assim, tão carinhosamente esse podcast, que ela traz pra gente, então, a possibilidade desse momento que não é de estudo, mas de uma troca, de um diálogo bem leve, bem gostoso, mas de que vocês possam também, nesse momento participativo dessa troca conosco, de vocês serem contemplados com 2 horas de extensão, que vocês precisam contemplar 40 horas, né? E que inclusive gera DP, reprovação, e acredito que ninguém queira ficar com DP por conta de extensões. Então a ideia é que vocês assistam. Durante o nosso podcast hoje, esse episódio, nós vamos liberar um link para vocês. Então esse link vai ficar disponibilizado para você até o final do podcast. Então, preenchendo esse link com o seu nome e com a sua turma e nos seguindo no Instagram, você já vai estar sendo contemplado com essas 2 horas. Mas como a gente está aqui para conversar com a professora, eu vou passar agora a palavra para o meu companheiro Gustavo, que ele vai apresentar essa ilustríssima convidada. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Obrigado por estar aqui. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, né? Um pequeno currículo, né? Acho que umas 30 páginas, né? Mas um resumo bem resumido, hein, pessoal? Nossa excelentíssima professora é mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Constitucional pela PUC, MBA Executivo em Seguros e Resseguros pela FUNESEP do Rio de Janeiro, especialista em Processo Civil pela PUC, graduado em Direito pela Unip, formação em docente em Direito pela FGV. E o currículo dela é bem pequenininho, como podemos ver, né? Lembrando que a professora nos disponibilizou 2 livros para que possamos doar para vocês, né? Sortear, desculpa, pessoal. Os livros são O Princípio da Igualdade e a Discriminação Positiva do Gênero e o STF luta pelos direitos fundamentais e os limites das decisões judiciais. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega Kleber, né? Isso, vamos lá. Vamos seguir agora com as perguntas. Desculpa. Seguir agora com as perguntas para a professora. A professora, basicamente, funcionou assim, né? A gente já teve o primeiro semestre, estamos no segundo, e tivemos aquelas matérias ditas de introdução ao direito, que foi antropologia, filosofia com a professora, sociologia com o professor André, linguagem jurídica com a professora Silvana. Luciana, desculpa, professora Luciana. E agora estamos no segundo. E agregou com a gente agora o primeiro semestre. Então,
esses episódios é mais para o primeiro semestre e para todo mundo que se identifica com direito em si, tá? Aí a primeira pergunta, professora. Cadê deles? É para Tainá agora a primeira pergunta, né, Tainá? Isso. Tainá. Professora, eu vou fazer a primeira pergunta. Muito obrigada pelo convite e por a senhora ter aceitado também. Professora, por que a senhora escolheu a carreira de Direito? Primeiramente, quero agradecer. Vocês são demais, uma turma maravilhosa. Eu espero que vocês continuem fazendo esse podcast. Eu acho demais. E eu fiquei muito lisonjeada quando vocês me convidaram, tá bom? Por que eu escolhi Direito? Sim. Faz tempo, faz uns 20 anos que eu escolhi Direito. Faz uns 22 anos. Então, por que eu escolhi? Na verdade, eu sempre quis sempre ser professora. Sempre quis. Mas eu dei aula durante um tempo para o ensino fundamental, enfim, mas eu achava que não era a minha pegada. Aí eu desisti, falei, não vou fazer mais ser professora, deixa quieto. E aí, de um dia para o outro, eu acordei e falei, vou fazer Direito. Não me pergunte por quê. Eu sei que eu acordei um dia e falei, vou fazer Direito. E fiz Direito e não me arrependo. Eu adoro essa área. Adoro trabalhar na área de Direito, na empresa que eu trabalho, que é uma delícia, eu adoro na empresa. E foi um grande privilégio eu voltar a dar aula. Para mim, hoje, eu faço duas coisas maravilhosas. Primeiro, trabalhar na empresa onde eu trabalho, e a segunda, dar aula. Mas o porquê eu vou ficar te devendo, Tainá. Eu vou te falar, eu acho que isso é estranho, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer fazer. Eu acho que quando a gente escolhe a profissão com 18, 19 anos, a gente é tão novo, né? Com certeza. Mas eu escolhi até tarde. Eu não sabia o que eu queria, mas também não tem nada a ver você escolher uma profissão e depois desistir. Sim. Escolher uma profissão e mudar. Não tem nada a ver. A gente pode fazer quando a gente quiser. Então, eu escolhi Direito de um dia para o outro. Não me arrependo. E tô aqui, fazendo duas coisas que eu gosto. Legal. Muito bacana, né? Acho que cada um tem uma história, né? Eu também, acho que eu comentei já na sala que eu fui para educação de uma forma muito aleatória. Minha mãe fez uma inscrição por acaso. Então venho escolher o Direito agora, nesse momento, como uma escolha muito assertiva, né? Acho que cada um tem as suas histórias. Mas pensando, a professora sempre traz, tanto na disciplina de filosofia quanto de direitos humanos, o movimento, né, que o direito tem, e eu faço isso, inclusive, uma analogia com a educação. Sociedade. Sim. Sociedade, ela está em movimento constante. Sim. Então, tendo nessa perspectiva, professora, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora, como que era, então, direito, né, para a senhora fala que por volta de 19 anos, como que a senhora consegue contextualizar para quem está assistindo como que o direito era e se ele mudou? O que mudou de situações relevantes? Quais são os pontos relevantes em relação a essas mudanças para a nossa sociedade? O direito mudou muito, eu acho. Há 20 anos atrás, o que a gente tem há 20 anos atrás é totalmente diferente do que a gente tem hoje. E é verdade. Primeira coisa que mudou é o seguinte, quando a gente se formava 20 anos atrás, a gente achava que só tinha um jeito de você ser feliz, o advogado ser feliz. Ser advogado, ou seja, ter um escritório, fazer petição, despachar com o juiz e prestar concurso público. Só esses dois. Só que não é. O direito é muito mais do que isso. Você pode trabalhar em departamento jurídico, hoje é diferente, então você pode trabalhar em departamento jurídico, você pode ser CEO de uma empresa, você pode trabalhar em controles internos, em compliance, que são outros ramos do direito, aí um pouco mais para lá vocês vão saber o que é compliance, controles internos. Então hoje a gama de direito é muito grande, gente. Não é só prestar concurso público e advogar, não é só isso. Eu até acho que deveria um dia, eu acho que mais para lá deveria ter no currículo de direito, sei lá, uma área de gestão de pessoas, gestão de departamento jurídico. Eu fiz um curso, que eu não coloquei, na verdade, mas está no meu currículo, não tá, ainda não coloquei, mas eu fiz um curso pela ISPER de gestão de departamento jurídico. É muito legal e tem muito advogado que quer isso. O cara não quer advogado, não quer ir lá na petição, fazer uma petição e distribuir uma ação. Meu, legal quem gosta, mas o direito é muito mais do que isso. E hoje eu vejo isso, gente. Procurem se informar, tem muita coisa legal por aí. Tem muita vaga legal por aí, gente.
Tá? Obrigado, professora. Nós estamos, né? Agora a gente está tendo direito ambiental, direito eleitoral também, que não muito tinha bom. Antes, né? Também na grade curricular. Então a gente percebe que está acompanhando o movimento da sociedade aí, né? Exatamente. Bom, acho que agora a pergunta é para o nosso companheiro Kleber. Foi dentro disso, professora, quando a professora começou lá atrás, 18, 19, foi fácil a trajetória? Conta um pouquinho pra gente. A professora já contou em sala de aula, dormindo em ônibus, em metrô, sim, ralando muito. Conta um pouquinho. E eu vou te falar, gente, vocês têm uma colher de chá aí. Sexta-feira vocês não vão pra faculdade. Maravilha! A aula de vocês termina 10 horas, né? Eu tô dando aula, a pessoa tá lá olhando o relógio, né? Né, Luiz? Né? Aí você fala assim, poxa, cara, a minha aula ia até às 11 da noite. 11 horas da noite. E era de segunda a sexta. Né? Mas tudo bem, as coisas também, né, foram evoluindo, mudou um pouco. Mas foi bem difícil, porque você conciliar a faculdade, o emprego, e no último ano foi bem mais difícil, porque eu conciliava o trabalho, a faculdade à noite, e de sábado eu fazia curso para o OAB. E assim, eu ficava o dia inteiro no cursinho fazendo curso do OAB, foi bem difícil. Mas estamos aí, né? Porque eu falei assim, eu quero passar no OAB, eu quero passar de primeira, eu não quero passar, prestar de novo. Não, eu quero, prestar e passar. Ah, não, porque é muito sofrimento. Mas enfim, mas foi bem difícil. Depois você tem que procurar emprego, é difícil, o salário é baixo. Mas o que eu falo, eu sempre falo isso em aula e é verdade, né? Estudem muito. Direito, não tem como vocês pararem. Ah, vou fazer faculdade, vou parar, vou ficar uns 10 anos sem estudar. Não dá, gente. Não dá, porque alguém vai passar na sua frente. Então, estudem muito. Estudem, se atualizem. Tem muita lei surgindo por aí, tem muita jurisprudência, muita doutrina, muita argumentação boa. Então, sempre estudem. Sempre faz um concursinho, um curso ali, outro ali, sempre. E leiam bastante, né? O advogado tem que ler bastante, gente. Ele tem que melhorar tanto a argumentação escrita como a argumentação oral, né? Isso é importante. Não só para quem trabalha no escritório, como também em empresa ou até mesmo em concurso público. Você tem que melhorar muito isso, tanto a argumentação escrita como a falada. Mas foi bem difícil. Mas tudo é difícil. Acho que não tem uma profissão que não seja fácil, gente. Só professor. Só professor é fácil, eu acho. Só a profissão de professor é fácil. Nossa, é verdade. Não, desculpem, colegas de trabalho. Aí os professores que estão vendo a gente vai falar assim, deixa. Deixa que a nota dele tá Deixa a nota dele tá aqui. Professores, nosso amigo, ele é brincadeira mesmo, é só brincadeira. Não, é um momento cômico mesmo, né? Irônico. Então, professora, pegando o gancho que a senhora falou, acredito que todos nós escolhemos direito sem dicas, né? Acho que ninguém chegou em nós e deram uma dica, né? Como não deram, acho que para a senhora, né? E eu gostaria de que a senhora nos desse, né, alguma dica que a senhora gostaria de ter recebido quando começou. Um dia eu falei, acho que foi ontem, não sei se eu falei ontem isso. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, cara, eu tinha arrebentado mesmo. Mas a gente não tem, a gente só tem a cabeça de hoje porque a gente passou pelos perrengues que a gente passou, né? O que eu dou de dica? Estudem, tente passar na OAB de primeira. Eu sei, eu não quero forçar vocês, tá? A fazerem isso, mas tente passar de primeira para vocês já tirarem isso da frente e seguirem a sua vida profissional, entendeu? É uma dica que eu dou. Outra dica é, se formou, tenta fazer uma pós, alguma coisa, um curso de reciclagem, é sempre muito bom. Não deixem de ler, não deixem de se atualizar, tá bom? E sempre procurem, por exemplo, a OAB sempre faz cursos, estejam sempre no meio das outras pessoas, dos outros advogados. O network é muito importante. Quando você está em sala de aula, gente, você pode falar, são seus colegas de trabalho, mas é network também. O que é network? Você ter contatos profissionais com os outros. Sim. Porque no futuro você pode precisar deles. Sim. Você pode precisar de um advogado para cuidar de uma ação sua. Um cartorário. Isso é importantíssimo, tá? É muito importante. Então, é network, gente. Eu sei que é difícil, às vezes você fica tanto tempo com a mesma pessoa, 5 anos, você chega no 5º ano, você não quer nem olhar na cara da pessoa, eu entendo. Ou no segundo semestre. No segundo semestre também você já tá assim, já tá por aqui. Eu entendo. Mas, faça network, né?
tente, tipo, ser mais amigo das pessoas, isso é importante. Isso que vocês estão fazendo é importante. Né? É o network. Muito obrigado, professora. E agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Tainá. Professora, a matéria lecionada para a senhora no semestre passado foi a filosofia do direito. Quão importante a senhora acredita que seja a filosofia jurídica e a senhora consegue nos dar alguns exemplos? Pronto, agora eu vou ficar meia hora, tá, gente? Falando, pode ser? Meia hora. Tomei nota. Tomei nota que isso pode cair na prova. Isso vai cair na prova. Pode cair na prova, gente. A filosofia, se eu falar que ela é importante, vocês vão falar assim, professora, é importante? É importante. Sabe por que a filosofia ela é importante? Porque ela cria argumentações, gente. O filósofo, ele não vai te dar uma resposta definitiva para alguma coisa. Ele sempre vai te questionar. Ele é diferente de uma ciência normal. Ele é diferente, porque a ciência, o que ela te dá? Ela te dá o seguinte, isso é isso e pronto. A filosofia não faz isso e ela não vai fazer. Então, o que você precisa? Quando você estuda filosofia, você estuda isso, exatamente isso. É você argumentar, é você questionar as coisas. Por isso que se algum governador, algum governante quiser tirar a filosofia do currículo, vocês têm que ficar preocupados. Por quê? Porque a filosofia, ela faz você não ter uma visão submissa. Ela faz você ter uma visão crítica de tudo. Não uma questão crítica de opinião, não é isso. Filosofia não dá pra você... eu tenho uma opinião, não é isso. É você ter argumentação racional e lógica. Certo? Por isso que ela é importante, para você ter uma argumentação racional e lógica. E o advogado precisa disso, né, gente? Ele não é um mero interpretador de norma, ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso, ele dá argumentações, ele faz argumentação. Para quê? Para que quando o juiz vai decidir, ou seu cliente vai ler o seu parecer, ele fala assim, nossa, eu entendi perfeitamente o que ele falou. Sabe, tem um exemplo, assim, muito importantíssimo, né? Além disso, só voltando um pouco, a filosofia, o que ela faz? Ela derruba instituições jurídicas que já estão prontas. Um exemplo disso, por exemplo, é Montesquieu. Alguém lembra de Montesquieu, quando eu dei filosofia do segundo? Sim. Então, Montesquieu, né, Luiz? Você lembra, né? Eu lembro que teve jogo do Corinthians no dia, né? Ele só lembra de Sócrates, né? Que jogou no Corinthians. Mas Montesquieu, ele foi um filósofo. E ele, o que ele fazia? Ele viveu naquela época do iluminismo. Vocês lembram disso? Lembra daquele iluminismo, era das luzes? Exatamente isso. O que Montesquieu falava? Ele escreveu um livro chamado Espírito das Leis. E nesse Espírito das Leis, o que se dizia? Ele dizia o seguinte, ele era totalmente, apesar de ser nobre, aí eu falo, né? Apesar de ser nobre, ele era muito nobre. Ele era contra a monarquia. Os monarquistas absolutistas, ele era totalmente contra. Então ele dizia o seguinte, que o Estado ele não deveria ser só o rei. Luís XIV da França, ele falava o seguinte, que talvez ainda não esteja errada quando ele falava o seguinte, que o Estado era ele. Hoje a gente sabe, o Estado, quem é? O Estado é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Então você tem 3 poderes dentro do Estado. E o Luís XIV, ele falava, né? O Estado sou eu. Então, o que Montesquieu falava? Ele falava o seguinte, não, peraí, gente, eu não concordo. Imagina, ele era um filósofo, imagina então você falar o seguinte, né? Naquela época, onde todo mundo era monarquista, né? Ele falava, eu não concordo que o poder tem que ser só do rei. O poder é do povo. Então ele inventou, na verdade, ele argumentou, filosofou que estava errado, que o poder não era o rei, o poder do Estado era dividido, ele poderia ser dividido em 3 poderes. Por isso que a filosofia é importante. Se nós não tivéssemos Montesquieu filosofando sobre os 3 poderes, talvez hoje a gente tivesse uma monarquia. Por isso que o filósofo é importante, porque ele tira você daquela caixinha lá. Né? Ele fala o seguinte, gente, vamos sair daqui, vamos mudar. Não tá certo isso. Por que ela tem que ser assim? Por que o rei tem que ser o monarca, o absolutista? Não, por quê? Por que veio esse poder? De onde veio esse poder? Então, é essa pergunta que os filósofos sempre fazem, que é importante para você mudar.
Então, imagina que você tem uma monarquia, uma instituição jurídica perfeita e acabada. Ele foi lá e falou o seguinte: eu não concordo. O filósofo, ele tem que ser crítico. Sejamos sempre filósofos. Tá vendo, Tainá? Que aula, gente. Já Vai acabou o podcast, pode fechar. Vai cair na prova. Vai cair na Vai prova. cair na Uma prova. coisa que eu falei. Vamos pesquisar quem foi. Nossa amiga Tainá, que tá no primeiro, né, Tainá? Vai ter filosofia, hein? Vai ter Você vai filosofia. ter filosofia. Olha o privilégio. De ter uma aula, Entendeu? né? Quando você tiver com a professora lá na aula, um semestre inteiro, em alguns minutos aqui, você vai lembrar e vai tirar de letra. No mínimo 9,5. No mínimo. Com certeza. No mínimo. Maravilhoso. Olha, obrigado vocês. Eu fico emocionado porque todos, esqueci de falar, pessoal. Thalita, Tainá. a Tainá, não, aqui no, Elis. A Egli. A Egli e a Elis. Ali tem mais a Elis E a Tatiane. e a Tatiane, que compõem, né? São 10 pessoas aqui. O pessoal não está aqui hoje, vai ter esse ciclo de rotação aqui, estarão aqui com a gente. E obrigado, professora. É perfeito. E a Raíssa e a Maiara também. Sim. Vamos aqui por trás das câmeras. aparecer lá? Não, fique em paz. Não, vamos lá, todo mundo aparecer aqui, ó. Lá no fundo, ó. Não, é isso mesmo. Esse dedo foi da Maiara, gente. E a Egli também tá atrás. E a Egli. Dá mostra seu que dedo. tá feita. Mas continuando então, professora, a professora trouxe muito sobre a verdade também dentro do contexto da filosofia, a partir do que a senhora já trouxe aqui, que ela não é absoluta, né? Ela sempre, quando a gente está se tornando crítico nesse processo, não é buscar uma verdade absoluta, mas sim buscar o entendimento da criticidade desse processo. Pensando em filosofia jurídica, qual a diferença entre essas duas? Seria muito fácil eu falar assim para você, mas a filosofia jurídica é um ramo da filosofia. Ela pode ser. Por quê? Porque a filosofia, ela é o pensamento geral, né? Você tem a filosofia da sociologia, voltada à sociologia, que depois ela se desprende da filosofia e forma uma matéria diferente. Aí você tem a filosofia da psicologia também, que é a mesma coisa, que ela se desprende da filosofia geral e forma uma disciplina. Eu acho que, na verdade, aí eu já estou chutando, acho que todas as matérias vieram da filosofia. Porque, pensa bem, porque a gente foi questionando, a gente questiona tudo. Então, a filosofia jurídica, ela nasceu do questionamento do homem com relação à sociedade. Por que eu vivo em sociedade? Por que eu tenho que viver em sociedade? Para que eu faço isso? Né? Eu tenho que viver, de que forma que eu tenho que viver com os meus pares? Então, a filosofia jurídica, ela nasce disso. Porque o direito nada mais é do que isso. O que é o direito? Né? Você conseguir viver em sociedade com o outro. Né? Alguém quer viver numa anarquia? Não, ninguém quer. Então, o direito, ele nasce. Por quê? Porque alguns filósofos começaram a questionar, falaram assim, mas de que forma que a gente faz? Como que a gente pode fazer? Entendeu? Então, é exatamente isso, essa diferença, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer a filosofia sempre para perto de todas as outras matérias. É lógico, acho que não de todas as matérias, mas eu acho que de grande parte delas. Tá? Obrigado, professor. Bom, a professora acho que já respondeu essa pergunta minha aqui também, né? Qual a importância da filosofia no âmbito jurídico? Vê se eu estou errado, professora. A filosofia para um advogado criminalista, então ela vale muito, porque ele pega ali um caso de um crime, alguma coisa, então ele fica perguntando os porquê. Exatamente. Para, de repente, montar sua tese de defesa. Pode ser. Então, muito importante para um criminalista o pensar da filosofia jurídica. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Eu acho que nem só do advogado, mas o cara que faz a lei também. Do legislador também é importante a filosofia. Porque quando ele faz uma lei, ele tem que perguntar, por que eu estou fazendo essa lei? Para quê? Tem que ser importante também, não é? Sim. Bom, professor, então, pegando o gancho, a filosofia jurídica teve a ver com a criação dos direitos humanos? Isso vai cair na prova. Pergunta de prova. Prova, então não vou responder. Ótima pergunta. O que é o direitos humanos, gente? Direitos humanos são regras, né, de convivência também, lógico, mas são regras principalmente
para que o ser humano, né, para que o homem se sinta, como que eu vou dizer, protegido do próprio Estado, né? Para que o Estado não invada um direito deles. Então, os direitos humanos ele é feito para isso, para proteger o cidadão. Então, o que acontece? Se você me falar se a filosofia tem a ver com direitos humanos, eu vou falar para você, tem tudo a ver, 100% a ver. Se não fosse pelos filósofos, não teríamos, sem sombra de dúvida, direitos humanos. Eu sempre falo para vocês em sala de aula, e é verdade, né? Qual o principal direito humano que a gente tem? Cai na prova? Direito à vida, né? Direito à vida, mas mais que um. Mais um. Democracia. Se não fosse pela democracia, você não escolheria os seus representantes. Né? Você viveria numa ditadura. E qual o direito humano que você teria? Nenhum. Talvez nenhum. Né? Aí eu vou te dar alguns exemplos de que filosofia tem tudo a ver com direitos humanos. Tudo a ver. Eu vou dar um exemplo, deixa eu ver. John Locke. Quem foi John Locke? Não, acho que eu não dei para você, John Locke. Acho que não foi. É um filósofo iluminista também. Ele viveu na época do quê? Da monarquia, né? Daquela época do iluminismo, onde você tinha aquelas ideias iluministas, aquele período da luz. O que ele falava? Na verdade, ele sempre foi contra os monarquistas. Mas ele começou a criar uma tese, até vindo de algumas, de Montesquieu também, mas ele falava o seguinte, né? Tinha um outro filósofo que se chamava Robert Filmer. Pode ser que eu esteja errada, desculpa, professores de filosofia, se eu falei o nome errado, mas eu acho que é Robert Filmer. E ele era um monarquista convicto. E ele falava o seguinte, gente, a monarquia existe porque Deus fez a monarquia. Porque é o seguinte, quando Adão nasceu, sei lá, ou ele foi criado, a partir dali que nasceu a monarquia. Por quê? Porque Adão, ele era o rei, o poderoso absoluto da terra. E ele passou esse poder para outras pessoas, e assim por diante, até chegar nos dias, né, daquela época. Então ele falava exatamente isso, que a monarquia, ela tem todo o fundamento jurídico, entendeu? Por conta de Adão. Então, quando um ser humano nasce, ele nasce já súdito de um rei. John Locke falava o seguinte, então ele criou um tipo de atrito com ele. Ele falava o seguinte, não, eu não concordo. O ser humano ele nasce com liberdade, com igualdade. Isso em 1800 e alguma coisa, tá, gente? Ele foi um dos primeiros a dizer o seguinte, não, o ser humano, ele nasce já livre, com liberdade e com igualdade. E ele tem todo o direito de escolher quem ele quer que governe ele. Certo? Foi aí que surgiu o direito à igualdade, o direito à liberdade. Outro exemplo, Aristóteles, vocês lembram? Foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, que não foi o jogador do Corinthians, tá? Só para falar. A gente tem um amigo que disse que foi quem? Lembrando, temos um amigo, Lucas Clarindo, que ele está nos assistindo, que falou que Platão era discípulo de Jesus, né? Platão, eu coloquei isso na prova. Platão era discípulo de Jesus, gente. Aí eu dei a prova praticamente. Eu ajudei, nossa, mas tem gente que falou que era. Lucas. Bom, vou passar a palavra para a nossa Não, deixa eu terminar. Desculpa, professor. Não tem problema. Desculpa, eu falo bastante. Não, deixou o microfone para mim. Aí o que acontece? Aristóteles falava o seguinte. Ele falava, eu não sei se vocês lembram quando eu dei para vocês, eu dei aquela foto do menininho, né? Isso, a equidade. Sobre a equidade, a foto de um menininho até aqui. Esqueço, lembra da fotinho? Não esqueço. Explica como que era a foto, Kleber. Nossa, eu falei que não esqueci. Agora tem um muro. Não, sim, eu lembro que eu não tive essa aula, mas eu sei da aula. Eu discuti muito com a Raíssa sobre isso e eu fiz esse exemplo em casa. Eu tenho uma mureta lá. No aniversário da minha filha foi uma bagunça, todo mundo mandando ficar calado. Ninguém queria saber de direito, eu tentando explicar a equidade. Menininho menor, uns livros, três caixas. E o menor não conseguia ver o futebol atrás. O maior sim. Então, colocava 2 caixas para o menor
vê o futebol e dava uma caixa para o maior, também vê o futebol. Então igualava os dois. Isso é equidade. Exatamente. Aí eles conseguiam ver, né? Sim. Se você der 2 caixas para os dois verem o futebol, um é mais alto, ele vai conseguir ver, o outro é mais baixo, não vai conseguir ver. Então o que você dá? Você dá uma caixa a mais pro outro que é menor, Isso. Aí os outros vão conseguir ver. Isso foi uma ideia de Aristóteles, o princípio da igualdade, o direito à igualdade. Só mais um exemplo. Olha quanto exemplo de filosofia e direitos humanos. Gente, eu vou perguntar um desses exemplos na prova. Qual é o último? Immanuel Kant. Lembra que eu falei de Kant? Sim. Lembra? Então, Kant falava o seguinte, que o indivíduo, o ser humano, ele é o fim em si mesmo. Eu ajudo o ser humano, eu ajudo o indivíduo porque eu quero ajudar o indivíduo. Eu não ajudo ele porque eu quero que eu seja, como que eu vou dizer, que ele me dê um dinheiro no final. Isso não é você ajudar os outros. Para ele, o correto seria você ajudar o ser humano porque você quer ajudar. E os direitos humanos é justamente isso, é você ajudar o ser humano e ponto. Direito à igualdade. Por que eu tenho que ser igual a outra pessoa? Porque é assim que tem que ser feito. Certo? Agora sim. Professora, e pegando nesse gancho também, e o que é cidadania? A senhora consegue explicar pra gente? Opa, ótima pergunta. Cidadania eu não dei. Não dei ainda. A gente explica a cidadania falando o que não é cidadania. Eu acho que é mais fácil. Quando você tinha aquele ser humano, né, que vivia lá nas monarquias absolutistas, o que direito ele tinha? Ele não tinha nenhum direito, né? Ele era apenas um súdito. Ele era um súdito do rei. Ponto. Ele tinha algum direito, algum dever? Não, ele só tinha obrigações. Colocando agora a cidadania. A cidadania é justamente o contrário. Ser um cidadão é você ter direitos e deveres. Por quê? Porque você tem inúmeros direitos. Você tem direito à igualdade, você tem direito à liberdade de expressão, você tem dignidade humana, você tem vários direitos, só que você também tem deveres. Por quê? Porque você tem que respeitar o direito do outro. Sabe aquele clichê que a gente fala, o seu direito termina quando começa o meu? É exatamente isso. Quando o seu direito termina, é o seu dever de respeitar o outro. Isso é cidadania, você ter direitos e deveres. Esse é o cidadão, essa é a cidadania. Deu para entender? Deu, super. Eu vou passar agora para o meu amigo Denis. Professora, pegando ainda nessa perspectiva, né? Então a gente está falando aqui, já falou de cidadania, de filosofia, de verdades, de criticidade nesses processos. Quais suas expectativas como profissional para a área do direito e da filosofia jurídica? Eu espero que muitas. Espero que a filosofia não termine nunca. Esse estudo da filosofia na grade curricular que não termine nunca para um estudante de direito, porque isso é importante. Por isso que a gente tem, não só, né, no currículo universitário, a gente tem também no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem filosofia, não tem? Tem, eu também tive. Sim. Então é extremamente importante para a gente. Né? A Egli, que é professora, não tem? Tem filosofia, é exatamente isso. Então, que a filosofia não termine, que o estudante de direito estude filosofia, né, fazer uma faculdade, até quem sabe uma faculdade de filosofia, e tente agregar essas duas profissões juntas, que tem tudo a ver. Tá? Então, se você é um bom argumentador e você tiver uma argumentação racional e lógica, que é o que um filósofo faz, você vai longe. Juntando os dois, show de bola. Muito bom. Muito bom. Eu acho que a gente aqui, vamos consultar os universitários, mas a gente ainda tem tempo para além da curadoria das perguntas no chat. Então eu queria fazer aqui, aproveitar então o microfone aberto antes do chat. Eu posso fazer uma pergunta ou a gente já vai para a pergunta do chat? Aqui. Então temos, né? Pode fazer. Pode fazer? Então beleza, depois a Mayara faz. Fui anotando aqui várias coisas, porque professor é isso, né? A gente vai anotando. Eu queria saber da professora, porque assim, nós temos aí no senso comum de que a filosofia é algo antigo, né? Que não é algo contemporâneo. A professora consegue trazer alguns exemplos de filósofos contemporâneos e pelo menos explicitar um pouquinho a linha de pensamento de um deles? Tem o Miguel Reale. O Miguel Reale é um filósofo contemporâneo e ele fez a tridimensão do direito. Eu acho que aí eu já não vou explicar um pouquinho mais, né? Ele coloca o direito como
valor, regra e norma, mais ou menos isso. Aí eu acho que eu já estou falando um pouco errado. Mas ele tem uma teoria muito importante. Miguel Reale é um dos maiores e, na minha opinião, melhor filósofo dos tempos modernos que a gente tem. Aí seria bom a gente se adentrar toda a filosofia dele, mas ele faz esse apanhado de teorias que são importantíssimas para o estudante de direito. Quando ele fala que é a tridimensão, que a teoria, se não me engano, é o valor, a norma e o direito. Aí eu preciso ver com vocês, mas é isso mesmo, tá? Miguel Reale Júnior é um dos melhores filósofos da modernidade, na minha opinião. Só de passar o nome aqui e essa concepção a gente já consegue pesquisar, né, gente? Anota! Prova! Vai cair na prova. Bom, eu tinha duas perguntas aqui, mas a professora, uma delas é qual a relação agregadora da filosofia no mundo do direito. A professora já respondeu quanto ao entendimento de sociedade, parará. E agora eu vou botar fogo no parquinho aqui, ó. Ixi. Porque na grade curricular da escola, quando a gente tem filosofia, a única coisa que nos remete, pelo menos eu que terminei o ensino médio há 10 anos, é o mito da caverna. Então, fazendo uma analogia do mito da caverna com a sociedade atual, em que momento estamos vivendo na área jurídica na área jurídica, ponto. Você falou uma coisa interessante. Onde estamos vivendo? Estamos vivendo na caverna. Qual é o mito da caverna? Qual o mito da caverna? Eu dei. Para quem estava no segundo semestre, fiquem à vontade. Alguém quer falar? Isso vai embora. Eu lembro vagamente, alguma coisa assim, mas eu já dei a minha identidade. Gustavo, Vamos falar do mito da caverna. Algumas pessoas estão presas dentro de uma caverna, acorrentadas lá, e aí elas estão viradas para a parede, né? Então a ideia é que tem o sol, né? Então bate o sol, o reflexo, elas vão vendo só as suas sombras na parede. Uma dessas pessoas, elas conseguem o que elas vivenciam durante todo o tempo. Se eu estiver errado, a professora me corrige. E aí, uma dessas pessoas consegue se soltar e ela sai dessa caverna e vê toda aquela sociedade acontecendo, desenvolvendo e volta para falar para aquelas pessoas que o mundo, a sociedade, não é só aquilo que eles estão vivendo dentro daquela caverna. E aí ele vai tentando convencer aquelas pessoas não são convencidas e acham que aquela pessoa é louca, enfim, e acabam matando essa pessoa. Esse é o mito. Exatamente, esse é o mito da caverna, né? Quem fez o mito da caverna foi Platão, ele que inventou. Na verdade, o que é? É exatamente isso, são pessoas dentro da caverna que estão acorrentadas, então, e elas não conseguem. Por que elas estão acorrentadas, né? A ideia é de que lá fora tem um grande perigo. Eles acham que lá fora é muito perigoso. Então elas ficam acorrentadas e sentadas olhando para a parede, porque elas têm medo de olhar para fora. Só que o que elas enxergam na parede? Tem uma luz, que tem o sol que bate, exatamente isso. E ele tem algumas, quando o sol bate, você vê o quê? Algumas sombras, né? Se movimentando, né? Que nada mais é do que o mundo lá fora, né? Monstros, né? Pode ser que eles achem que eram monstros. E aí um cara que se diz que é o próprio filósofo, que o filósofo é isso, na verdade, né? O filósofo, ele sai daquele mundo, daquela mesmice e fala assim, não, eu quero sair para ver lá fora. E é exatamente isso que ele faz. Ele sai, tira as correntes, sai da caverna e vai lá para fora. E ele vê o mundo totalmente maravilhoso. Ele vê o sol, vê as pessoas andando para lá e para cá, vivendo a vida delas. E ele fica maravilhado. E ele volta para a caverna, o filósofo volta e fala o seguinte, cara, tem um mundo enorme lá fora. É muito legal. E eles com medo até de que ele pudesse fazer alguma coisa, acaba matando, né? Eles falam que acaba matando o filósofo. Eles dizem que tem muito a ver com Sócrates, porque Sócrates é um filósofo também, né? Ele morreu. E tem algumas ligações. E esse filósofo morre. E é justamente o que a gente está vivendo hoje. A gente está tão focado na rede social, tão focado no WhatsApp, tão focado nas mensagens que a gente recebe do WhatsApp e a gente não consegue sair da caverna. A gente não está conseguindo sair da caverna, gente. Tem um mundo enorme lá fora. Eu não estou falando para a gente só olhar para o nosso umbigo, não, pelo contrário, eu estou falando para vocês exatamente isso. Procurem a verdade, né? E não acreditem em tudo que a gente encontra na internet. Isso é tão perigoso, gente, né? A gente escreveu um artigo lá no meu grupo de estudo sobre os limites da liberdade de expressão, né? Então a gente vai publicar. Luciana, todo mundo tá lá, a Luciana precisa olhar, Dani, vou passar para você também o artigo, mas a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a liberdade de expressão. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente encontra.
né? E a gente não ficar acorrentado nessas redes sociais, só nas redes sociais, só o que a gente encontra nas redes sociais. Tem um mundo muito grande lá fora, muito lindo lá fora, tá, gente? Acho que tem tudo a ver. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, né? Respondeu. Respondeu. Já aproveitando, eu posso fazer uma pergunta? Então, de acordo com o regulamento da FIFA, Eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Eu se tinha um certeza. time tem que ganhar a Libertadores para participar do Mundial, me diz como vocês palmeirenses dizem que vocês têm Mundial em 51 sem Libertadores. Então eu vou explicar pra você. Anota. Vou explicar pra você. Nós temos Mundial. Vai cair na prova. Sabe por quê? Quando se faz uma lei, você pega o quê? O espírito da sociedade no momento. Qual era o espírito da sociedade no momento em 51. Quem jogasse aquele campeonato era campeão do mundo. Ponto. Esse é o espírito da lei. Naquela época. O que acontece? Agora eu vou te perguntar, você é um advogado, você vai se formar em direito, certo? Uma lei feita hoje, ela pode retroagir 50 anos? Não pode, mas tem um porém. Por que a Juventus divulgou que vocês jogaram contra o Sub-17 do próprio time e não foi contra o profissional? Mas posso te falar o que tem a ver? É o regulamento. O que era na época? Era o espírito da época. Você é um advogado. Como que você faz uma lei? É o espírito, você pega o espírito da época. Você fez a lei. Naquela época, quem jogasse aquele campeonato era campeão do mundo. Ponto. Ô, Gustavo, a gente não vai ganhar dela. Tudo especulação. Ponto negativo. Só tem Olha, palmeirense. você vai ver. Só tem palmeirense. Aqui a gente tá falando de direito, a gente não vai Só ganhar tem dela. palmeirense? Agora vamos convidar ela pro bar, a gente ganha dela no bar. Com certeza. Tem algumas perguntas. Não se atreva. Tô ao vivo aqui, gente. Vamos lá. Ó, a pergunta da Elizabeth. O direito e a moral têm responsabilidade ilimitada ou limitada, professor? Nossa, excelente pergunta. Nossa, muito boa pergunta. Se o direito tem uma responsabilidade limitada... O advogado vai falar. Depende. A culpa do depende é filosofia. Agora, a culpa do depende da filosofia. Isso é verdade, é fato. Boa. Era a minha próxima pergunta. Então, o que é a moral? Na verdade, a moral é uma coisa interior sua. A minha moral é diferente da sua. A minha moral é diferente da minha. Você não quer impor a sua moral pra mim. Que são duas coisas totalmente diferentes. O direito não. O direito, então eu acredito que o direito pode ser ilimitado, porque o direito, ele impõe a sua conduta, independentemente da minha moral ou não. Eu não consigo impor a minha moral para ninguém, mas o direito eu consigo impor. Então eu acho que a moral, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas a moral, ela é limitada. O direito não. O direito, ele impõe todas as pessoas a respeitar o direito. A lei, a norma. Obrigada. Pode cair na prova? Poxa, essa daí deixa eu anotar. Mas a gente temos mais algumas. O Antônio perguntou, na verdade ele pediu para a senhora comentar, por favor, a teoria do direito natural defendida pela teoria naturalista. Alguns estudiosos dizem que o direito natural não existe. Existe. Bom, vamos lá. O que é o direito natural? O direito natural, imagina vocês vivendo há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão, não vou dizer 1 milhão de anos, mas acho que vivendo nas cavernas. Você mesmo vivendo na caverna, você respeitava a pessoa que está do seu lado. Então isso é um direito natural. Tem lei? Tinha lei na época? Não tinha. Então é um direito que vinha de você mesmo. É um direito que você queria respeitar a outra pessoa e pronto. É o direito natural. O direito natural, ele existe? Ele existe. A gente fala que o direito natural, entendo. Eu sei que tem alguns professores, que entendem que não. O direito natural é aquilo que não está positivado ainda. Mas é uma coisa que vem de você mesmo. Você respeita, naquela época você respeitava, porque você respeitava. Por que antes os filósofos falavam tanto de direito natural, antigamente, na época de Montesquieu, enfim? Por quê? Porque o direito natural, por exemplo, o direito à igualdade, ele não estava positivado. Mas ele falava que você tinha o dever, por conta de um direito natural, de respeitar outra pessoa.
Então, o direito natural é isso, é um direito não positivado, entendeu? Eu falei para vocês do Tribunal de Nuremberg. Eu falei para vocês, né? Sim. Expliquei para vocês sobre o Tribunal de Nuremberg. O que foi o Tribunal de Nuremberg? Foi o tribunal onde você teve o julgamento, né, de alguns líderes nazistas por conta das atrocidades que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas, alguns juristas na época, eles falaram o seguinte, que era impossível você criminalizar ou você julgar algumas pessoas, porque alguns crimes não estavam previstos no ordenamento jurídico. Não sei qual, digamos, aí eu vou estar chutando, por exemplo, direito à não agressão, por exemplo, não estaria, por exemplo, positivado no direito internacional. Mas o único momento para você criminalizar essas pessoas foi por conta do direito natural. Por quê? Porque se entende o seguinte, que é natural do ser humano não agredir a outra pessoa. Né? E não invadir, por exemplo, eu não estou falando que exatamente este crime específico não estava positivado, mas eu só estou dando um exemplo. Então, o direito natural é isso. Hoje, temos direito natural? Temos os direitos humanos que não são positivados ainda. O Brasil, graças a Deus, tem praticamente todos os direitos positivados, né? Então, a não ser que surja mais algum, mas o direito natural é isso. Tá, gente? Só para fazer um complemento, para uma outra pergunta, estendendo para essa. O racismo, ele está positivado. A homofobia, ela está equiparada. Se ela não tem uma lei específica, também é um direito natural? Na verdade, o que foi feito fazer como se fosse igualitar. Na verdade, você colocar como igual o crime contra os gays no crime de racismo. É um direito natural, não diria que mas ele está dentro do crime de racismo. Então, ele estaria dentro desse crime. Eu entendo que não seria direito natural, tá? Porque você coloca ele como, pelo princípio... Como? Está equiparando, exatamente, essa palavra que eu queria colocar. Ele está equiparando ao crime de racismo. Então, entendo que não seria, neste caso, um direito natural. Entendi. Então, se ele já está positivado por uma lei que está o respaldando... Exatamente. Então eu diria um exemplo de direito natural, eu acho que o direito à paz. É um direito natural que todo ser humano quer. Pode ser que não esteja aqui positivado, mas ele está, né? Está nos ordenamentos internacionais, mas é um direito natural à paz. Aqui no Brasil, a gente pode qualificá-lo como um direito natural. Me parece. Tirei uma dúvida que eu não tirei na aula anterior. Dos dois. Temos mais uma. A Biana perguntou quais são os direitos humanos mais violados no Brasil. Se você tem uma ideia. Difícil, né? Eu acho que o direito à igualdade, principalmente contra os gays e contra a mulher. Esse, na minha opinião, o direito à igualdade é um dos direitos mais violados. E a dignidade humana, né, gente? Eu acho que esse... Porque eu falo pra vocês, uma pessoa... Aí eu vou fazer uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta em aula. Uma pessoa que estuprou e matou uma criança, ela tem que ter dignidade? Tem que ser enforcada. Não. Ela tem que ter dignidade. Tem que ter dignidade. Né? E a gente não vê isso nos presídios, infelizmente. Né? Por mais que ela tenha cometido um crime, ela tem que ter dignidade. Ela tem que ter a defesa dos direitos humanos dela. Por mais que você fale, absurdo, professora, que absurdo. Mas, gente, é o que a gente tem que respeitar, o que diz na norma. Entra a questão da moral e do direito. Exatamente. Isso está correlacionado à sua moral. Exatamente. E o direito, não, tem o direito ao contraditório, à ampla defesa e a dignidade humana. Sem citar nomes, quem mata os pais, por que pode ter um filho? Ah, sim. Por quê? Porque você não, pelo princípio da igualdade, né? Você está falando da pessoa, né? Sem citar o nome, não pode falar. Não pode falar. Mas pode, porque você precisa do direito à igualdade. A pessoa, o ser humano, ele já pagou o que ela tinha que pagar para a sociedade. Foi pouco? Foi muito? Mas é o que está na lei. São a norma que os nossos representantes fizeram, que nós escolhemos. Essa é a norma que está lá. Né? Você concorde ou não, é o que ela falou, é moral de cada um, mas você tem que respeitar o direito. A partir desse momento, a partir do que ela cumpriu a sua pena, você tem que tratá-la como igual. Apesar que você sempre tem que tratá-la como igual, mesmo ela estando na cadeia. Mas
Ainda mais ela saindo da cadeia e querendo ter um filho. Tá, sim. Tentando se reintegrar na sociedade. Você tem que, né? A pena é reintegrativa, né? Exatamente. Bom, então, professora, tem como a senhora falar um pouco sobre os 2 livros citados no início do programa? Gente, os 2 livros falam muito de... Primeiro, eu falei muito tem muito sobre mulheres, né? Então, e é muito legal porque eu falei... E é muito ilustrativo, ele é muito legal porque ele é ilustrativo. E eu falo muito sobre direito comparado. Desculpa interromper, gente, que fique claro que esses livros foram escritos pela professora, porque em nenhum momento isso ficou claro. Sim, foram escritos por mim. E o que acontece? O primeiro livro, que é o da igualdade, né? O princípio da igualdade, nem eu sei o nome. E a discriminação positiva do gênero é relativo às mulheres, né? Então, o que você precisa fazer, né? Qual a vida da mulher, né? Como que ela passa os percalços nela, né? De toda... Ela passa a ter direito também. Exatamente, né? como ela passa a ter direito, a história da violência, a Lei Maria da Penha, eu falo sobre isso também. E o outro livro é o STF, né? Dos direitos fundamentais, também falando sobre direitos fundamentais. Mas eu também falo sobre alguns direitos, principalmente o direito das mulheres e principalmente como que são as decisões do STF, né? Porque muita gente fala o seguinte, mas o STF, ele tá indo muito longe. Algumas pessoas falam isso, mas o STF está muito longe. Mas qual o limite das decisões dela na defesa dos direitos fundamentais? Tem que ter limites? Acredito que sim, né? Como todo poder tem que ter limite, tem que ter um limite. Mas é muito importante a gente saber sobre isso. Obrigada. Não quer dizer, falar pra gente onde a gente encontra, professora, os livros? Na Amazon. Mas vocês vão sortear? Como que vocês vão fazer? Não, pra quem quer comprar. Tá na Amazon, isso, tá na Amazon. Livro, tá na Amazon, quer dizer. Posso só colocar o seu nome lá, né? Isso, aí aparecem os meus 2 livros. Legal. Comprem. Com certeza eu vou comprar, né? Com certeza, né, Raíssa? Por favor, depois da pergunta que você fez, depois da pergunta dele. A melhor professora, né? Desculpa, Dani. Desculpa, Takeo, mas ela é a melhor. Takeo, Stephanie, tem uma galera aí de peso. Professora, só pegando o gancho, é direito ter direito? Oi? É direito ter direito? Sempre. Legal. Então, Raíssa, você não quer passar os mimos? Por favor, pode ser? O link já foi disponibilizado pro pessoal? Sim, já disponibilizamos. Cara, eu acho que só para finalizar aqui, antes de entregar, o quão importante foi esse episódio que a gente falou e a relação da filosofia, que é sei lá, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, uma coisa antiquíssima, e o quanto ela está na nossa vida o tempo todo. Exatamente. Entre o estudo da sociedade, exatamente, entre a constituição de direitos e entre várias outras coisas. E aí ajuda a nós, estudantes de direito, a entender um pouco melhor a sociedade e a forma até mesmo na qual a gente vai agir. Exatamente. Não só de uma forma crítica, de uma forma crítica, exato. O Denis ia falar sobre o depende, e aí eu também acho que a gente pensou junto aqui, que a senhora acabou falando que a filosofia faz a gente sair da caixinha, né? Até mesmo dentro da caverna, para entender que aquilo não é uma verdade absoluta e tal. Que traz essa palavra, né? Tudo quando a gente vai falar e fazer uma pergunta sobre o direito, entra... Não, depende. Tudo depende. O qual a filosofia trouxe o depende para que a gente pense dos dois lados. O quanto é difícil a gente que está do lado, um estuprador de uma criança assassinou e matou, mas você também, como advogado, tem que estar do outro lado. Ele tem direito ao contraditório, à defesa, e como que eu, com toda a minha moral, né, discorro, e como que eu vou defender uma pessoa neste nível, sendo que tem eu, humano, sociedade, eu, profissional do direito. Exatamente isso. Só uma coisa, você perguntou de Miguel Reale, eu fui procurar, tá, gente? O Miguel Reale, ele fala a teoria chamada as 3 dimensões do direito, que são 3. O que ele fala? Ele fala o direito seria formado por 3 dimensões, que é a dimensão normativa, a norma, em que o direito é entendido como ordenamento, né? O ordenamento que está na norma, a dimensão fática e a dimensão valorativa. Então, você tem 3 dimensões. Essa é uma teoria importantíssima, porque até então, a gente tinha duas dimensões, que seria a norma e o fato.
ele coloca uma outra, que é o valor. Então, o que se entende por isso é que com o juiz, quando ele julga, ele tem que, além de colocar a norma e o fato, colocar o valor também naquele direito, naquela norma, tá? Não tinha falado para você? Lembrei. Professora, mudando, assim, voltando só um pouquinho, queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente o quão importante na sociedade que a gente está vivendo hoje, né? O quão importante é a Lei Maria da Penha. Nossa, muito importante. É difícil, Tainá, você sabe, algumas pessoas entenderem por que eu tenho que ter uma lei para defender a mulher. E explicar isso, né? Então, explicar, exatamente. E sabendo ainda... Natural. Sim. Exatamente. E ainda sabendo, desculpa, Tainá, e sabendo ainda que essa lei nem é respeitada como ela deveria ser. Não é respeitada, né? Por isso que eu acho tão importante a senhora explicar, porque tem muita gente que não entende o porquê que tem que ter uma lei para proteger as mulheres. Aí defende, só para complementar, defende a lei do João, né? E aí eles querem... Não, eu penso da seguinte forma, gente. A gente sempre, o advogado ele tem que estar sempre pronto a explicar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que a gente tem? Porque a mulher, gente, ela não é respeitada. E a gente sabe que a mulher, ela não tem a força que o homem tem. Então, a mulher, ela pode... E você tem filha, né? Você tem uma filha, você tem 2 filhas. E você precisa até incumbir na cabeça delas o seguinte... Você não tem força, só que você tem uma lei que te proteja. Por quê? Porque existe feminicídio. Muito. Existe mulheres que morrem pelos parceiros. A gente vê isso toda hora. Agora eu pergunto, a gente pode ter que existam mulheres que matam os homens, mas o número é infinitamente menor. A gente sabe disso. Né? Então precisa de uma lei para quê? Pelo menos para colocar uma diretriz, um caminho para aquela mulher seguir. Né? Então... Gente, quantos exemplos eu dei em sala de aula? Lembram? Quantos exemplos eu dei em sala de aula sobre a violência contra a mulher, gente? Não é um exemplo, não é 2, é inúmeros. A gente até que vive, né, apesar de tantos crimes, mas tem países que realmente a mulher ela não é respeitada. Ela não tem direito a nada, né? Ela não tem direito a praticamente nada e quem manda sempre é o homem. É o patriarcado, né? Então... Professora, só pegando um gancho, que eu preciso fazer essa pergunta, o que a senhora acha, né, ou achava, da legítima defesa da honra, e se a senhora era a favor, a favor, pode nos explicar um pouquinho, falar sobre Nunca, eu coloquei isso até num dos meus livros, que foi o primeiro, que eu falei até do crime, que eu sempre esqueço aquele, Doca Street, Doca Street, vocês sabem disso, né? Quem foi Doca Street? Ele foi... uma pessoa que ele namorava, eu esqueci o nome dela, que acho que tem até um documentário, se não me engano, em alguma dessas empresas, assim, eu não me lembro. Mas o que acontece? Ele matou a namorada dele, né, depois de 2 meses de namoro, enfim, matou. Gente, vocês acreditam? Ângela Diniz, obrigada, Egli. O que aconteceu com ele? Ele foi inocentado. Isso por quê? Porque ele arguiu a legítima defesa da honra. Aí você vai falar, professora, mas foi há 20 anos atrás, né? Foi. 40. Mas exatamente. Foi há 40? Obrigada. Só que o STF, recentemente, ele teve que falar o seguinte, nada de legítima defesa da honra. Recentemente há 3 meses. Há 3 meses, não. Há 3 meses, gente. Como que você vai explicar... Falar o seguinte, você não pode arguir essa matéria de defesa. E aí eu pergunto, então você tinha advogados que arguiram. Vocês já viram uma audiência de estupro? Recentemente, recentemente teve uma audiência de estupro onde, eu não sei direito aí, as pessoas, por favor, depois me falem, eu não sei direito, eu li a matéria, mas eu fiquei tão chocada que o advogado de defesa começou a falar, mas veja bem, gente, olha as fotos dela, do Instagram dela, bebendo. Oi? Quê? Você tá falando que ela bebe, então ela pode ser estuprada? Desculpa, que mundo que a gente tá. Deveria pegar essa pessoa e ser expulsa, naquele momento da audiência. Falar, desculpa, não pode entrar, não pode ficar. Eu tenho um caso bem
casa noturna de 17 anos, e aí tinham só advogados homens, o juiz, enfim, fizeram a mesma coisa. Entraram no Instagram dela e falaram, mas olha a roupa que ela tava. Gente! E assim, lembrando que é uma menor de idade, de 17 anos, que era virgem, foi estuprada, tem câmera, e o próprio juiz, ela pediu, excelência, por favor, alguém me socorre. Sozinha, porque para uma audiência online você tem que estar sozinha. E o promotor? Todo mundo permitiu. E Não, eu uma defesa. Eu acho que entra a questão da sociedade no momento que a gente vive. É lógico, tem a questão do patriarcado, do machismo estrutural, de muitas coisas que a gente vem arrastando ao decorrer dos anos, mas falando de filosofia, de todas as questões do direito até, que essas teses não tem como elas se sustentarem, não tem como prosperar uma tese dessa, ainda mais, já não tinha há anos atrás, ainda mais no século XXI. Sim. E com todas as ferramentas que a gente tem. E aí, eu acho que para fechar aqui, para mim como mulher e estudante de direito, e muito importante ter uma mulher aqui como nossa convidada, e às vezes eu me questiono sobre essa questão. Tivemos algumas discussões, e aí questões acadêmicas ou não, ou questões profissionais, onde eu vejo muito a descredibilização por ser, quando a gente fala, uma pessoa fala, você está fazendo direito, né? Você tem um advogado bom para indicar? Todo sempre tá no masculino, né? As pessoas, elas ainda não associam a profissão como uma profissão que pode ser Exatamente. Do homem e da mulher, que podemos ter uma advogada. E como que a senhora, sendo mulher, professora, atuante como na profissão de advogada, sente essa descredibilização da mulher perante a profissão que era majoritariamente masculina? Será que faltam advogadas mulheres? Não faltam. Então, não, você tem um número bem maior de estudantes de direito. Esse papel de defesa realmente dos direitos da mulher. Né? Vou só fazer uma pergunta. No STF, quantas mulheres tem? Hoje no STF? Nenhuma. Uma. Carmen Lúcia. Tem a Carmen Lúcia. A Rosa Weber se aposentou. Haverá uma mulher agora? Não sei. Deveria, né? Deveria. Na minha opinião, deveria. Lógico que deveria. Fazendo propaganda do meu livro, mas fazendo propaganda do meu livro, eu falo justamente sobre a discriminação positiva do gênero. Por quê? O que é a discriminação positiva do gênero? São as ações afirmativas. Você precisa de ações afirmativas. O que são? É o Estado colocando ações para que a mulher, ela consiga galgar, por exemplo, o seu lugar. É a mesma coisa quando você coloca ações afirmativas de raça, de negros, né? Então, de deficientes, são ações afirmativas. Você precisa fazer isso justamente por conta disso, porque você não tem a representabilidade. Qual uma ação afirmativa que a gente vê que é importante? Por exemplo, das eleições, se não mudar, aí eu vou errar, hein? Professores de direito eleitoral, acho que é 20% tem que ter de mulheres, né? Tem que ter. Por que tem que ter? Por quê? Porque você precisa de representabilidade. Nunca atingiu, exatamente isso. Nunca atingiu. Por que não atingiu? Porque você não tem representabilidade. Aí você pode falar, mas a mulher não vota em mulher. Não, ela vota. Só que ela não tem a representatividade. Ela vota naquela mulher, ela não tem que votar porque é mulher. Ela tem que votar porque ela gostou dela. Sim. Quando você tem um número pequeno de mulheres se candidatando, você não tem aquela variedade de pessoas. Você não tem, então você não tem representabilidade. É por isso que você tem que ter um número grande de mulheres para a mulher se encontrar. Falar assim, não, vou votar naquela porque eu gosto. Me representa. Aquela me representa. Deu para entender? Deu, mas acho que aí vai de encontro com o que eu tinha como pergunta aqui, professora. Porque quando a gente está trazendo aqui filosofia, a gente está trazendo a verdade, que ela não é uma verdade absoluta. Quando a gente está falando, então, em porcentagem, em relação, da gente olhar para alguém que me represente, e aí a gente podia fazer, que acho que a nossa intenção não é discutir política, mas de que forma que a nossa sociedade olha tanto para o direito, tanto para a sociedade, tanto para gênero, para raça, de forma muito subjetiva, a partir do eu volto a falar. A filosofia, qual que é minha pergunta? Porque, ao meu ver, tá? Então eu vou trazer minha opinião. Ao meu ver, as discussões e os argumentos estão muito pautados na subjetividade de cada um. Sem pesquisa, sem se implicar, sem criticar o que a filosofia vem trazer, que a professora já trouxe muito bem. Então,
qual possibilidade, para além da filosofia, ou também da filosofia, é possível para que as pessoas enxerguem que não é o eu, mas sim o nós, né? Tem uma filosofia africana que ela vai dizer assim: Ubuntu, eu sou pelo que nós somos, eu só existo porque nós existimos. Muito e aí, bom. pegando o continente africano como berço de sociedade, berço de evolução humana, de que forma que a gente consegue, existe, a professora vê a possibilidade de a gente conseguir não chegar nessa filosofia, né, africana, mas que a gente consiga chegar um pouco perto disso, né? Porque parece que se perdeu. Não. O que a filosofia, lembra que eu falei no início, a filosofia ela tem argumentação racional e lógica. É diferente de uma opinião. A opinião ela é minha opinião. Eu tenho uma opinião, eu vou votar no fulano de tal. É minha opinião. Eu gosto de verde. Eu gosto de verde, porque é do Palmeiras, tô brincando. Não, eu gosto mesmo. Mas é verdade, por quê? Porque é razoável, é raso, né? Não é argumentação, é uma opinião. Então você precisa se aprofundar, você precisa ter uma argumentação racional e lógica. Ou seja, eu preciso entrar profundamente na minha análise. Coisa que não se faz hoje em dia. Né? E a gente vê, e aí eu vou falar um pouco de novo de mídia social, e é verdade, você vê opiniões nas mídias sociais muito rasas. Né? Eu vou votar em fulano de tal. Por causa disso. Não quero nem falar em política, mas é muito raso. Ninguém mergulha no Ninguém E é pela pessoa, mergulha. né? Mas eu tô sendo crítica, exatamente. E é muita coisa subjetiva, né? Eu sou contra isso. Mas por quê? Porque sim. Né? Por quê? Porque sim. Né? Ótima. Porque aí eu sempre falo, né? É uma coisa sua, né? Essa é uma opinião sua, não é um argumento lógico e racional, não é um argumento filosófico, gente. Então, o que se precisa, eu acho que o que se precisa realmente é estudar filosofia. É a gente continuar estudando filosofia, que não tire isso da grade curricular. E que existe uma pretensão para tal, né? Existe. Vou fazer uma pergunta, voltando só na legítima defesa da honra, professor. Upa! Tenho 3 filhas, tá? Eu esqueci. Na verdade, é minha enteada, é filha. Desculpa, gente! Ele tem 3. A mulher é Eu sou casado com a Adelaide, ela tem uma filha de 23 anos. E é sua filha? Que é minha filha, né? Trato como filha, desculpa, Nicole, Lari e Jaqueline. Beijo. Não se pode mais usar o criminalista a legítima defesa da honra, porque sabemos que não cabe mais. Também não concordo com tudo que foi dito aqui, só querendo fazer o advogado do diabo mesmo, professor. Pode ser não moral, né? Mas é legal um advogado criminalista defender desqualificando a vítima? Eu entendo que não. Na verdade, eu vou explicar uma coisa. No tribunal do júri vocês vão ter, né? Você pode fazer o que você quiser, na verdade, desde que dentro dos limites do razoável, eu entendo. Aí o professor de direito penal e direito processual penal, eles vão falar até melhor do que eu. Na minha opinião, e até juridicamente falando, não se pode, por exemplo, num crime de estupro, você falar isso. Gente, estupro é estupro. Né? A conduta da pessoa, até uma prostituta, ela pode ser estuprada. Se ela não quer aquela relação, se não for consensual, ponto. A mulher, a esposa, ela pode ser estuprada. Aliás, um estupro doméstico é um dos o que mais acontece. Exatamente. É se o que a mais mulher acontece. não quer, é estupro. Ponto, gente. Né? Mas a conduta, a menina tava com sainha. Na minha opinião, na hora, se eu fosse o promotor, né, eu teria falado, né, excelência, por favor, tirem essas fotos dos autos, porque não tem relação nenhuma com o caso. Não tem, é estupro. A minha roupa não é um convite, exatamente. Né, então, professora? um homem tira a camisa, anda sem camisa na rua, ele pode ser estuprado por uma mulher? E se ele for estuprado? Até por outro homem. Exatamente, pode ser estuprado por outro homem. Aí vai falar, mas ele tava sem camisa. Isso não dá, né, gente? É que a gente entra na sexualização de muitas coisas. Exatamente. Só pra isso, gente. Tem que ser um episódio só falando sobre isso, sobre mulher, sobre direito das mulheres. Até pegando o gancho, professora, teremos o júri simulado dia 27 agora. Sim, né? eu estarei assistindo. E a professora não daria uma dica para os advogados de defesa, os promotores, como se portar, o que fazer? Pra juíza. Pra juíza, né? Você vai ser juíza? Sim, sim. Então,
os promotores vieram me procurar e eu tô dando alguns conselhos para eles. A gente viu. Mas eu vou falar de modo geral, assim, aproveitem, né? Cuidado que vocês forem utilizar, treinem. Gente, a sacada é, treinem em casa. Treinem. Até eu dando aula, antes de vir pra cá, eu treinei na minha casa. Sempre treinem. Né? Então, se tanto o promotor vai falar lá na frente, como o advogado vai falar lá na frente, treinem em casa 2, 3, 4 vezes. Né? Treinem no espelho, isso é importantíssimo. Steve Jobs, eu falei até naquele curso, né, que eu fiz, né? O Steve Jobs, ele treinava 6 meses antes de fazer uma apresentação, né? Vocês sabem quem foi o Steve Jobs, né? Ele fazia 6 meses antes, ele treinava para lançar um iPhone. 6 meses. Cara, sai perfeito. E sai mesmo, então treinem. Você que é muito ansioso, ou não, treinem. Sim, no é primeiro o que eu aconselho. No primeiro semestre que tivemos, né? E a professora escutou um pouco da minha fala, me deu uma dica em uma das palavras que eu ia falar. Não usei e ganhamos. E ganharam. E ganhamos. Ajudou e muito. Agora... desculpa. Não, imagina, pode falar. É verdade, ganharam. Tem uma perguntinha aqui da audiência, que é do Marcos Viana. É uma perguntinha de descontração. Ele gostaria de saber se você já perdeu medo de avião, que ficar levantando do seu assento para ir até o banheiro toda hora. Quem falou isso, Marcos Viana? Eu falei, eu tenho medo de avião. Aliás, vou viajar daqui a um mês. Só que ama viajar? Eu amo, mas eu vou te falar. Eu vou te falar, é uma coisa que eu falo pra vocês. Peguem o seu medo e enfrentam. Sim. Esse é o momento, mas eu não consigo. Eu tenho que ficar no corredor, porque eu bebo água, aí eu tenho que ir no banheiro. Eu não durmo no avião. 12 horas, 13 horas de voo, eu não durmo. Não consigo dormir. A minha irmã dorme, porque eu viajo muito com ela. Ela dorme. Ela chega lá no local, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, não, pelo amor de Deus, eu só quero dormir. Eu fico acordada. Nossa, um draminzinho. Não consigo. Eu tomei Rivotril. Eu não dormi. Não dormi. Eu não tenho medo de avião, eu tenho medo da altura, né? Um avião mesmo parado ali, tá tudo bem. Engraçadinho. Eu já tô com sono. Professora, agora, com licença. Oi, gente. Esse é o Mimo. Essa é a Raíssa, gente. Muito obrigada. São só algumas lembrancinhas pela participação. Obrigada. Em nome de todo mundo. Ai, adorei, gente. Vocês me convidem. Na próxima vem também? Com certeza. Nossa, eu adoro falar do microfone. Posso ficar com ele? Episódio aí, quem sabe com a banca pesadona, com todos os professores. No debate. Adoro, o debate é bom. Lembrando que também o Gil simulado, vocês ganharam, mas o Denis acabou com a promotoria. Pode abrir? Esse aqui, ó. Causando discórdia. Agora ela faz parte do meu grupo, né, meu? Isso é tendencioso. Nossa! Gente, que lindo! Eu amei! Gente, eu amei. Como que abre aqui? Ah, tem um negocinho aqui. Ai, gente, que fofo. Derrubo tudo. Eu sempre foi assim. Sempre derrubo as coisas. Gente. Gente, olha que fofo. Dá pra ver, né? Gente, que lindo. Eu amei. Por favor. Professora, segue firme, pois seguiremos seus passos, filosoficamente e sempre respeitando os direitos humanos. Obrigada, equipe Pode Jute. Muito, vocês são demais, gente. Parabéns. Uma das melhores. Tem mais um? Tem um? Opa. Olha, uma canetinha. Ai, nossa, que chique, gente. Não é. Nossa, olha, gente. É com tinta mesmo? Tem um refil dele. Caraca! Gente, vocês são demais. Professora, quando tiver no STF lá, dá o título do Corinthians. Pelo amor Não. Essa caneta. Cada um com seus problemas. Professora, qual é a sua cor preferida? Verde. Verde porque tá de preto, Corinthians. Pra ficar mais E o Corinthians também, Mas aqui, ó. Predominantemente preto. Meu pai tá assistindo, tá? Ele tá assistindo?
Opa, palmeirense fanático. É sobre isso. Acho que a gente vai caminhando para o final, né, Kleber? Sim, pessoal, acho que pedir para a professora deixar algumas contribuições para quem está assistindo, né? Nós estamos finalizando um semestre, a intenção do PodJus é mostrar para quem está fazendo, né, possibilidades, ajudar quem tem dificuldades nessas disciplinas propedêuticas, mas também chegar na comunidade de pessoas que acreditam que o direito ele é muito difícil. Então, para a professora deixar aqui algumas palavras de incentivo e motivação para esse pessoal. Eu quero dizer que eu fiquei sabendo a nota que a faculdade tirou no ENAD, né? 4, não foi isso? Excelente, eu só peço para vocês não baixarem a nota, em hipótese alguma, então estudem. Tá, era só um comentário que eu queria, mas eu quero falar, não é difícil, tem que ter muito foco e muita disciplina, isso tem que ter, mas eu acho que vocês têm, né? Então, aproveitem a faculdade, aproveitem todo dia. Não dá para ir para a faculdade, não tem problema, tal, mas tentem ir sempre para assistir às aulas, prestar atenção, porque esse é o melhor momento da vida de vocês. Nunca se esqueçam disso. O melhor momento da vida de vocês é o momento que vocês estão passando agora na faculdade, aprendendo. Tá? Então, aproveitem. Tá? E obrigada de verdade pelo convite. Amei de verdade. Obrigada. Obrigada por ter comparecido. Obrigada. Muito obrigado. Só dar um rapidinho aqui. HT Gravatas, né? Que é o esposo Pedro da Thalita. Isaac, seu filho, obrigado, vocês dois, por ter contribuído aí com a gente. Bolos da T, por favor, Denis. Bolos da Té, tem aceito. Bolos da Té. Bolos da Té, nós, né, temos aí parceria também, então a gente vai deixar na descrição do nosso Instagram o @ da loja, mas ela fica na Rua Mariquinha Viana 832, na Água Fria. A professora comeu aqui já para voltar. Aprovado, professora? Aprovadíssima, Então, adorei, amei. Fica a dica, é uma loja de bolos, salgados, a gente serve café também no local, tem sobremesas, enfim. Dá um pulinho lá ou manda um WhatsApp pra gente que a gente passa o cardápio pra vocês. E quem assistir ao vivo ou também assistir depois, é só falar que participou do PodJus, que vai ter 10% de desconto. Próximo programa será o professor André, Sociologia, já aceitou o convite formalmente. Vamos lá, gente. Vamos falar mais sobre. E depois a Luciana, Linguagem Jurídica, e para fechar, Daniele, a coordenadora do curso de Direito, para fechar o semestre, que será o primeiro. E ano que vem, se Deus quiser, tudo certinho, voltaremos com a segunda temporada para falar do segundo semestre, onde nós já estaremos no terceiro, para ajudar sempre o pessoal que é do primeiro. Né? Entendeu, Tainá? Deixa eu falar só um pouquinho. Agradeço muito a professora. É uma das matérias que eu mais gosto. Sempre eu sou a última a sair da sala, porque sempre converso um pouquinho com a professora. Eu agradeço muito porque tá me ajudando muito, porque eu fiquei muito tempo fora da escola e é o que me ajuda muito. Os colegas aqui também são muito solícitos, me ajudam muito com a matéria. Só tenho a agradecer a todos. Professora, só para encerrar também, gostaria de agradecer, como a senhora é uma professora que eu não gosto muito, né? Puxa saco. Gosto bastante e é a matéria que eu tenho mais facilidade, como já comentei com o Kleber, é a matéria que eu mais participo, né? Porque não só pelas matérias que ela nos dá, mas sim também pela pessoa. Muito obrigada, amei. Vocês são lindos, gente! Puxa saco! Não precisa fazer nem prova. Professora! Redes sociais. 51 é pinga. As minhas redes sociais, acho que é @Silvana de Napoli. Eu acho que é. Eu tô acostumada das minhas redes sociais. E é isso, Silvana de Napoli, essas são minhas redes sociais, meu Instagram e tem meu LinkedIn também, tá lá. Me sigam no LinkedIn também, que eu também posto um monte de coisa. Vamos marcar a professora lá na página, né? Por favor, eu coloquei lá no LinkedIn, lá hoje, ia ter o... Tem o Justiça do Podcast. Não, @pod.justi. Obrigado, Raíssa, fenomenal. Passou o nosso ali atrás também, o meu, do Denis, da Raíssa. Logo no final, pós-crédito da edição do vídeo, colocaremos o da Tainá, o do Gustavo, Acho que recado importante sobre as horas de extensão. Boa. Recado importante sobre as horas de extensão. Então, soltamos um link no Forms aí para quem assistiu online. A presença também foi controlada online para quem está aqui. Todo mundo que estava online assistiu o tempo
de permanência mínima a gente vai passar para a coordenação e vamos disponibilizar a versão editada do episódio lá no YouTube, onde também terá um forms com perguntas e respostas para ter o certificado para quem for assistir depois. Obrigada, pessoal. Lembrando que como a gente teve esse problema aí com forms, a gente vai estender alguns minutinhos para o envio do certificado, tá bom, galera? Abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Eu não estava preparada para Vocês foram demais, gente. Parabéns.